Olá, hoje eu vou falar sobre uma importante relação que existe entre câncer e sono. O câncer, como todos sabem, é uma doença que gera muito temor. Logo que a gente ganha um diagnóstico de câncer, logo a gente pensa assim: nossa, será que eu tenho quantos dias de vida, né? É uma coisa que está muito relacionado com morte. Já o sono, na verdade, é saúde, é vida, né? Enquanto a gente está dormindo e, portanto, às vezes alguns minutos de cochilo só, né? Você já se sente mais revigorada. Então a gente pode dizer que sono é saúde, é vida, enquanto que o câncer você tem uma tendência maior para a morte. Então, quando a gente está falando sobre uma vida saudável, ou seja, salutogênese, então como que a gente consegue gerar saúde enquanto a gente está vivendo, né? A gente pode ver que existe três momentos que é mais salutogenético, ou seja, quando você, enquanto está vivendo, você está promovendo saúde, como é o caso do saneamento básico, você está sendo educado para a saúde, como é o caso de educação que você aprende com a família, grupo étnico, etc., onde, por exemplo, você escova os dentes todos os dias e por aí vai, né? Depois a gente fala mais especificamente para uma determinada doença, como é o caso de prevenção. Então, hoje a gente está falando muito sobre prevenção da dengue, né? Então, é específico para uma doença. Então, esses três etapas são etapas de salutogênese, ou seja, a gente está lidando com pessoas que são saudáveis. Já a quarta etapa, aí vem o câncer. O câncer, a gente está fazendo um diagnóstico de doença e, portanto, a gente precisa da cura. Então, a gente vê que a gente tem muito, graças a Deus, né? A gente tem muito mais tempo de salutogênese do que de patogênese, quando a gente começa a ficar mais doente. Então, quando a gente está falando sobre salutogênese ou de patogênica, a gente precisa entender que a nossa Constituição, o ser humano, ele tem corpo, alma e espírito, né? Então, o corpo, ele precisa de alimento, precisa de hidratação e também precisa de movimento, precisa de atividade física. Já a alma e o espírito, eles são fundamentais na nossa saúde mental. De qualquer forma, corpo, alma e espírito constitui uma tríade que forma o corpo e esse corpo precisa desse sono. Então, o sono não só ele é interferido com alimentação, com atividade física, com hidratação e com a saúde mental, bem como o próprio sono pode interferir na alimentação, na performance da atividade física, também na saúde mental. E quando a gente fala sobre o sono, a gente precisa ver que das 24 horas do dia que nós temos, um terço, ou seja, 8 horas, a gente está no escuro, né? E é fundamental esse escuro para a gente começar a produzir a melatonina. A melatonina é um hormônio do sono. Então, nada mais justo do que a gente dormir, porque a gente tem sono nessas 8 horas que está escuro. Só que não é só isso, né? Quando você está muito excitado, vai para a cama, o sono não rola logo, né? Então, por isso que a gente fala que tem ainda mais 4 horas que antecede o sono, que é muito importante, porque nesse momento você precisa abaixar um pouquinho a sua excitação para que tenha um sono mais conciliador. Então, nesse escurecendo, né? Então, ainda você não está totalmente escuro, mas já está um pouquinho mais escuro o seu dia. Quer dizer, à tarde já, né? Então, nesse momento, você precisa de mais tranquilidade. E o restante dessas 12 horas, aí sim, a gente tem um momento de vigília, onde a gente come, a gente bebe, a gente movimenta, sente e pensa. Então, quando a gente fala que tem relação de câncer com o distúrbio do sono, ou seja, o sono está perturbado e por causa dessa perturbação do sono, a gente
vai ter mais fadiga, né? Então, fisicamente você não está aguentando mais porque está muito cansado e também você está muito mais vulnerável ao estresse. Então, também no aspecto psicológico, isso é acometido. E por causa disso, começa a ter o que a gente chama de inflamação de baixo grau. E isso não consegue não só combater o início da doença, como também ele não consegue impedir que esse tumor cresça. Então, quando a gente está querendo dizer que vocês precisam dormir bem para você não ter câncer, é porque a qualidade do sono, se ele é muito bom, ele não somente é prevenção, como ele é importante durante a recuperação enquanto está fazendo o tratamento, bem como após o tratamento, ou seja, a gente não quer que essa doença volte de novo. Então, aqui, para não acontecer a recidiva, também é importante que você tenha uma qualidade boa do sono. Então, quando a gente vê que o tratamento é um tratamento muito difícil do câncer, seja lá por causa da cirurgia, da radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, a gente está lidando com o corpo que tem esse pano de fundo de processo inflamatório de baixo grau. E isso predispõe à alteração do sono, à alteração de toda essa imunidade que não corresponde a uma pessoa saudável. Já quando a gente está recuperando, você já começa a ter esse processo inflamatório mais adequado, a melatonina, ou seja, o hormônio do sono, já volta a ser mais normal e por isso você não tem mais a recidiva. Daí a importância de você realmente investir no sono para a gente não ter essa recidiva. Então, por que não, né? Já que é tão difícil esse tratamento de quimioterapia, que a gente vê as crianças sofrendo muito com queda de cabelo, cansaço, etc., por que não a gente investir mais no sono como prevenção? Instituto Heleninha, a esperança está a caminho.